Que o Vasco não vem jogando bem, isso é público e notório. No jogo de ontem contra o Remo em Belém, o Vasco perdeu por 2-1, 2 gols do Remo por falhas individuais, erros de marcação. Hernando não marca o jogador e sim a bola, deixando quase sempre o jogador do time adversário em condições de finalizar. Na minha opinião, Hernando muito fraco para jogar ali na defesa do Vasco e não poderia estar jogando. Eu prefiro um jogador da base do Vasco ali sem experiência alguma do que colocar Hernando. Ontem o Vasco foi a campo com Vanderlei, MT, Miranda, Hernando e Zeca, Andrei, Juninho, Sarrafiore e Rômulo, Cano e Léo Jabá. Um meio de campo carregado de volantes e de nada adiantou. O time do Remo agrediu o Vasco muito no primeiro tempo e poderia ter feito 2, 3, 4, 5 gols, se não fossem as defesas do Vanderlei. O Vanderlei foi sempre muito elogiado por mim e pela torcida do Vasco, mas ontem falhou em 2 oportunidades. No segundo gol do Remo, ele deveria ter saído do gol, era uma bola defensável e ele não saiu. Deu a entender que ele tinha ofuscado ali com o refletor e acabou deixando a bola passar e o centroavante testou a bola para as redes. E naquele lance em que ele saiu mal do gol, a bola passou por cima e ele não tinha outra alternativa a não ser colocar a mão na bola e foi um erro capital porque o juiz expulsou o goleiro, nós ficamos com 10 em campo. O Vasco já não apresentava um poder de reação, com 10 em campo ficou muito mais difícil, jogando na casa do adversário. Eu mudaria o time radicalmente. Mudaria esse time. Nós não temos um elenco forte. Eu não gosto do Zeca. Não gosto de como o Zeca vem jogando. Nem gosto de como o Léo Matos vem jogando. Muito menos o Hernando e o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel não jogou ontem, mas ele tem errado muito nos jogos que entra. Mas sem essa força do elenco, eu montaria o Vasco num 4-5-1. Montaria o Vasco da seguinte maneira: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Zeca, Bruno Gomes, Matias Galarza e Juninho, Léo Jabá, Riquelme e Cano. Eu colocaria o Riquelme na esquerda como ala e colocaria o Léo Jabá na direita também como ala. Acho que o Vasco ficaria muito agressivo com o Cano ali no ataque para poder receber essas bolas. Se vocês preferirem, poderia também retirar o Matias Galarza e colocar o Sarrafiore para poder ser essa articulação também do meio com os alas e os atacantes. Acho que o Vasco ficaria muito forte e poderia vencer os jogos e convencer. Fica a dica aí para o Lisca, eu tenho certeza que o Lisca está mapeando tudo isso. E eu não quero acreditar que o Lisca está cedendo às vontades do Carlos Leite. Eu quero acreditar que o Lisca está pensando em montar um time de acordo com os melhores que ele tem à disposição e não por imposição de empresário. Dá a entender que o Carlos Leite está dando as cartas ali, porque não pode manter Hernando nesse time do Vasco. Não pode manter Marquinhos Gabriel jogando a bola que está jogando. Zeca também está muito mal e o Léo Matos não faz recomposição. Quase sempre, quando ele apoia, fica um buraco ali na lateral direita. Então, precisava dar uma chacoalhada. O Lisca, ele foi contratado e eu apoiei e apoio porque o Lisca é linha dura. O Lisca ele não tem papas na língua. O que ele está vendo, ele fala. Então, o torcedor vascaíno espera que o Lisca realmente faça valer a sua fama de doido e bata de frente com esses camaradas aí que estão destruindo o Vasco. É chegada a hora de colocar para fora esse Carlos Leite, que tem prejudicado o Vasco imensamente. Tem confundido as coisas e o Vasco tem aceitado através da sua diretoria golpista, tem aceitado dinheiro desse empresário e tem aceitado coisas absurdas que tem prejudicado o time de futebol, tem prejudicado todo o Vasco.
Então, não tem condições do Vasco jogar com esses jogadores que tem jogado. Eu gosto muito do Gabriel Peck, mas vejo o Gabriel Peck ainda em formação. Ele precisa de mais massa muscular, ele é muito fraco, ele não consegue bater de frente ali com aquela zaga pesada dos times adversários. Ele precisa se preparar melhor, ele precisa se condicionar melhor, ele precisa ganhar massa muscular, precisa ganhar peso para ter condições de ajudar o Vasco mais. Ele está longe de ser aquele jogador de decisão que vai ajudar o Vasco a decidir jogos. É um bom jogador, mas tem que preservar esse garoto. Eu espero que o Lisca, sinceramente, bata na mesa e exija uma postura profissional da diretoria e que afaste de vez esse dedinho aí do Carlos Leite no time profissional do Vasco.